Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Vamos falar sobre as nossas atividades. Nossas atividades foram interrompidas por esse mês de janeiro. Em fevereiro retornaremos com todas elas novamente, mas algumas continuamos aqui, tá? Evangelização infantil no domingo, às 9 horas. Quem tiver, então, crianças na idade aí, até adolescentes, tragam seus filhos, netos, amigos, para estudar aqui com a gente na evangelização de domingo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 19h30. É uma prece rápida que se faz aqui, é parecida com... Olá! Venha, meu amigo. Você é muito bem-vindo. Isso, tá cheio hoje, tá bom? Materializa não, que você vê se um grau nos pega. Boa noite, gente, tudo bom? Desculpa, Tudo bem? gente. Olá. Não, a gente entende, é o trânsito. Não, é que o trânsito tá melhor hoje mesmo. Fala que é o trânsito. Então vamos lá. Pode ficar à vontade. Senta aqui no seu lugar, onde você quiser. Fique à vontade. O nosso estudo sistematizado da doutrina espírita acontece todo sábado a partir das 17 horas. É aberto para todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa querida doutrina. O estudo sistematizado não é apenas para espíritas. É para qualquer pessoa que deseja estudar e conhecer a doutrina. Temos vários casos de pessoas que não são espíritas que vêm estudar para conhecer a doutrina. Depois acaba se tornando espírita, né? Mas começa estudando. Palestra pública seguida de passe toda quinta-feira às 20 horas. Essa é ininterrupta, tá? O nosso bazar beneficente, que funciona na sala 216, é aqui no final desse corredor. Esse bazar ele funciona presencial e online também. O horário de funcionamento depende das voluntárias que vêm aqui abrir o bazar. O chocolate fraterno, que acontece na primeira quarta-feira do mês. Já aconteceu de janeiro, mas fevereiro, quem desejar participar às 20 horas, nós trazemos para cá então um lanche, fazemos aqui uma prece de preparação, vamos à UPA de São Sebastião, onde esse lanche é distribuído junto com uma mensagem, para as pessoas que estão ali aguardando atendimento, para os atendentes também, pessoal de ambulância, os moradores próximos ali de rua, todo mundo é atendido lá nesse chocolate fraterno. O nosso projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, nessa sala aqui. Tem umas máquinas de costura escondidinhas aqui nessa porta aqui, ó. A gente tira para cá e as voluntárias confeccionam almofadas em formato de coração, que são doadas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Essas almofadas auxiliam no pós-operatório. Vamos lá? Leitura. Alguém está inspirado para fazer a leitura? Nossa leitura oficial está em hoje. É verdade. Ah, nós temos uma leitura oficial. Oficial, não. Jovem aí, Mas você sabe Espírito que... não tem idade. Você sabe que... Ah, Tem tá? até dois aqui. Você tá vendo? Então eu vou deixar aqui com você, para você fazer a leitura. Credores sempre. Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão. São eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnantes no mundo, deles faça berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação a que denominamos infância, que se formam o lar e sustentam por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na Terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas
é incompatível com os serviços de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução, à custa de pai e mãe que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor é providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta, seria renegar a fonte da própria vida, que nos empresta a vida na Terra, em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam. De vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas, incluiu, entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra, a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Mensagem do livro Rumo Certo, de Manuel Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado. Vamos pedir então ao nosso Pai amado que nos abençoe a todos, que abençoe esta casa, que abençoe e fortaleça toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, em especial nossos queridos anjos da guarda. Agradecer ao Pai pela vontade que tivemos de estar aqui. Agradecer ao Pai por termos esta casa sempre de portas abertas para receber todos aqueles que o buscam. Agradecer ao Pai pelo nosso querido amigo Versiani, que gentilmente, com muito carinho, nos fará a palestra de hoje. E assim, Pai amado, muito gratos pela nossa saúde, gratos por esta nossa fraternidade, gratos por estarmos aqui hoje juntos em seu nome. Pedimos sua permissão para darmos início aos trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja. A palavra é sua, meu amigo. Deixa eu colocar aqui. Boa noite a todos. Uma satisfação imensa ver esse salão cheio, viu? Mês de janeiro ainda, né? Muito bacana, muito bem. Parabéns a todos. Hoje, como foi anunciado aí, o tema nosso é honrai pai e mãe, ou o que é honrar pai e mãe, né? Nós vimos nessa mensagem Credores Sempre, uma mensagem muito interessante, porque a gente às vezes tem a mania de esquecer, né, de propósito, muitas vezes intencionalmente, como filhos, né? O débito que nós temos com os nossos pais. Porque, apesar de ser um ajuste no plano espiritual entre os filhos e os pais para que reencarnem juntos na mesma família, há uma combinação prévia, normalmente, né? Pode haver uma compulsória também, mas, apesar desse ajuste, é um momento que
aqueles dois espíritos estão dando a oportunidade a um terceiro espírito, né? Isso está na missão, na função dos pais, permitir o progresso de outro espírito. E não só permitir o progresso, como apoiá-lo na sua evolução como espírito. Porque, afinal de contas, nós somos todos espíritos. Estamos temporariamente no corpo físico, mas a família é espiritual. Né? É uma família universal. É uma família, aqui no nosso caso, a humanidade, né, na Terra. Então, nós temos todo esse vínculo entre todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Ora, estamos aqui como pais, ora, como filhos. Depende da missão, depende da necessidade da reencarnação, se nós vamos estar aqui buscando resgatar algum tipo de convivência, né? Então, às vezes temos que estar como esposa, como marido, às vezes temos que estar como filho, como sogra também, né? Como nora e como genro, como avós, como tios. Então, é importante, cada um tem o seu papel na estrutura familiar, que hoje a estrutura familiar ela tem variado bastante, né? A diversidade aumentou e faz parte do processo de evolução. Às vezes a gente se questiona, né? Mas não deveria ser assim, assado, querendo ser mais rígido ou mais conservador na estrutura familiar. Porque a Terra evoluiu, né? A humanidade evoluiu. E para alguns acha que a humanidade não evoluiu, porque quando você passa a ter estruturas diferenciadas do padrão, do tradicional na família, você acha que nós estamos voltando para trás. Mas, na realidade, a humanidade evolui. E se a gente for buscar ser menos conservador, ou buscar, não ser menos conservador, mas vamos buscar a informação doutrinária, né? A doutrina nos ensina que nós somos espíritos. E os espíritos não têm sexo. Se os espíritos não têm sexo, o seu papel vai mudar conforme a necessidade reencarnatória. E aí, se ele vem como homem, como mulher, aí vai variar, vai depender. Então, a forma de enxergar a família hoje, a estrutura familiar hoje, tentemos enxergar como espíritos que necessitam estar juntos de uma forma ou de outra. E essa analogia eu gosto de fazer também, porque a evolução faz parte do nosso processo, nós vamos evoluir, vamos ter que chegar à perfeição, não tem para onde correr, vamos ter que aprender a viver sem a matéria bruta, isso faz parte da evolução. E botar aqui há 30 anos atrás, há 20 anos, talvez não, mas há 30, 35, 40 anos atrás, alguns aqui, né, estavam bem ativos e conscientes da vida na Terra aqui, e a gente pegava para conversar com outra pessoa pelo telefone, era aquele aparelhozinho lá, né, que você discava ali, né? Para conversar com uma pessoa lá do outro lado era aquela dificuldade. Eu lembro, meus pais, nós moramos em uma cidade no interior do Maranhão chamada Pedreiras. Tem algum maranhense aqui, não? Tem uma cidade lá chamada Pedreiras, fica no interior do Maranhão. E a cidade, né, 1976, 77, estou entregando minha idade também, né? Mas eu era moleque, viu, gente? Era pequeno. E nós morávamos em Pedreiras. Meu pai tinha comprado fazenda lá e nós fomos para aquele lado de lá. Meus irmãos estudavam aqui na UNB, ficaram morando aqui no nosso apartamento e nós fomos morar lá, perto da fazenda. Aí, quando meus irmãos queriam falar com a gente, ou com meus pais,
Aí eles ligavam daqui para lá para telefonista, lá para a central telefônica da cidade, chamada de Telma, Telecomunicações Maranhenses, Telma. Aí ligava para Telma. Aí lá na Telma, no órgão, naquela casa, na estrutura da telefonia, eles atendiam, uma pessoa atendia, uma telefonista, não, uma pessoa atendia lá e falou assim, aqui eu queria conversar com o senhor Carlos Versiano, meu pai, que mora na rua tal, número tal, no bairro tal. Aí ele falou, tá bom, eu vou entrar em contato com ele, mas vamos deixar agendado para as 5 horas da tarde para você ligar novamente, ou eles te ligarem, tá bom? Tá bom. Aí saiu o rapaz na bicicleta da Telma, ia na bicicleta até a casa dos meus pais e falava, olha, o Olegário, que era o meu irmão, né, ou a Solange, que era minha irmã, querem conversar, ligar, fazer uma ligação para vocês aqui. E nós agendamos para as 5 horas da tarde. Tá bom? Ah, tá bom. Aí a gente, 5 horas, ia para a Telma. Chegava lá na Telma, dava um horário, fazia ligação, completava a ligação, falou assim, cabine 3. Aí a gente ia para a cabine 3, ia ir lá, ia bater o papo com eles. Era assim. Em 77, 78, 76, mas 80 também, em alguns lugares, era assim. Isso era no interior do Maranhão, né? Então, olha só como é que era o meio de comunicação. E aí, avançando nos anos 90 e pouco, começou a surgir o celular, né? Eu lembro que tinha aqueles tijolão. E hoje, a gente quer conversar com o Japão, liga aqui, a pessoa está lá do outro lado, no outro lado do mundo, você olha para a pessoa mostra lá, né, ao vivo, tudo, conversa com ela, vê como se estivesse aqui do seu lado. Esse aqui, nem imagina como era isso, né? Nem imagina. Eu peguei a internet de escada. Mas esse negócio de ligar para lá, para a Telma, nem imagina, era outra encarnação, não era sua. Mas a internet de escada eu peguei. Então, olha a evolução do meio de comunicação. Se aproximando da realidade espiritual. Como é que os espíritos conversam? Pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, aquele meio de ligar lá, 5 horas, ligar para esse tipo de comunicação, não está muito mais próximo do pensamento? A mesma forma é a estrutura familiar. Ela vai evoluindo para chegar numa estrutura onde todos nós somos espíritos. E vamos nos apoiar nas nossas encarnações, às vezes como pai, como mãe, como filho, como marido. E perceberam? Porém, a gente não pode esquecer, como foi dito aqui na mensagem inicial, é tão importante o papel do pai e da mãe na estrutura familiar, por todo o conceito, por toda abertura de possibilidade reencarnatória que 2 espíritos aceitaram se unir para receber outro espírito. É tão importante que Jesus, como coordenador do planeta, e Deus como pai, né, do universo, Moisés, escreve aí nas tábuas da lei, honrai pai e mãe, honrarás a seu pai e a sua mãe. E a história se passa, nós estamos aqui em 2026 agora, né? E Kardec, há 170 anos atrás, vou botar assim para arredondar, né? Na codificação, trouxe e colocou aqui, né? E se a gente perceber, a doutrina espírita está no processo de evolução da humanidade. Imagina Kardec ou os espíritos revelarem essa doutrina na época de Moisés. Como é que escrever nas pedras uma doutrina dessa não dá, né? Já na época de Paulo, de Saulo, né? Na época lá já tinha lá os pergaminhos, já tinha lá né? Saulo, quando começou a estudar as informações do Cristo, já estudou
Já lá nos papelinhos lá deixados pelos discípulos, pelos apóstolos, entendeu? Então, a história da humanidade já vai evoluindo. E agora nós estamos aqui num processo onde há a possibilidade de comunicação entre os espíritos, se entender o processo que isso, a mediunidade faz parte da história da humanidade também. Há muitos anos que nós estamos nesse processo, né? Mas que nos permitiu ter a doutrina espírita escrita aqui no livro, hoje nos computadores, e onde nós temos um capítulo que trata, Moisés registrou lá, né, nas tábuas da lei, e aqui nós temos um capítulo na doutrina espírita que, no momento certo de maturidade da humanidade, veio para nos auxiliar no conhecimento dessa relação entre os dois planos, que não era possível isso lá mais para trás, a gente ter esse entendimento que a maturidade da humanidade não nos permitia isso. E hoje a gente tem aqui, né, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí eu vou pedir permissão para vocês, para dar uma lida aqui, nesse início, para vocês terem uma ideia de como, porque a estrutura do Evangelho, vocês sabem, eu gosto de comentar isso aqui para facilitar, é sempre uma passagem evangélica, a primeira parte, um comentário de Kardec, a segunda parte, e a terceira parte é a instrução dos espíritos. Basicamente, todos os capítulos têm essa estrutura. Tem algumas exceções aqui, tá? Mas é esse aí. Aí Kardec coloca aqui no início do capítulo, né? Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. Lá no Decálogo, Êxodo, esse Velho Testamento, né? Êxodo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, a passagem evangélica registra aqui a intenção de Kardec. Olha, os evangelistas já registraram a fala de Jesus. E Moisés já registrou lá atrás. Aí ele começa a falar da piedade, primeiro item, piedade filial. O que vem a ser piedade filial? Esse é o primeiro item aqui, tratado no capítulo 14. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele é tão importante, tem tanta informação aqui, que são 8h25, né? Nós não vamos passar do item piedade filial. Porque, na realidade, o item piedade filial é que vai nos dizer o que é honrar pai e mãe, que é o tema da palestra de hoje. Sabe? Mas depois vocês podem buscar os demais itens aqui, né? Nós temos quem é minha mãe, quem são meus irmãos, certo? A parentela corporal e a parentela espiritual, muito, muito importante, muito interessante também esses outros itens. Mas vamos aqui, olha só, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Olha só, já começa aqui, né? O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. O que é um corolário? Vocês sabem? Tem ideia? Arrisca para nós? Que está em cima. O que mais? Sabe da origem disso aí? Não. Eu também não sabia, não. Eu fui pesquisar, viu, gente? Estou perguntando porque às vezes se alguém tem aí, sabe, já ajuda, né? Já vai ganhar uma estrelinha, né? Eu fui pesquisar também. Corolário, assim, vamos ver onde é que vou buscar, onde é que Kardec está, né? Buscando, gastando aqui na época era o francês, né? Mas gastando o conhecimento dele aqui, né? Mas aqui, antigamente, lá na Roma Antiga,
quando eles queriam fazer uma homenagem a um artista, né, na época, eles faziam uma coroa de flores de ouro. Uma coroa de flores de ouro. E por isso que nós temos alguns filmes, algumas imagens, que você vê aquela coroinha, né, na cabeça daquelas pessoas que eram homenageadas. Por isso que chama corolário. É uma coroa de flores de ouro ou de um metal precioso. Não necessariamente, mas de um metal precioso. Se destacar. Então, olha só. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é essa coroa, essa homenagem, né? Esse destaque que se dá, né? E que está acima, né? Que se colocava acima da pessoa, para o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Lei geral de caridade e de amor ao próximo. A lei de amor é a lei de amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E a caridade é o quê? A execução ou se realizar ou operacionalizar a lei de amor. É fazer a caridade. Está lá no capítulo 15 desse mesmo livro aqui. É o próximo capítulo, inclusive. Aí continua Kardec. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Olha, se Jesus fala assim, olha, vamos resumir os 10 mandamentos, os profetas, o Velho Testamento, né, todos os meus ensinamentos, em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora, amar ao próximo, olha só, não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. A primeira condição que Kardec coloca aqui, como interpretando a Jesus, aqui é Kardec interpretando a Jesus, é aquele, olha, eu para amar o meu próximo não posso amar ao outro se eu não amar meu pai e minha mãe. Por quê? Por que eles são mais importantes? Porque eles me permitiram. Eu tenho que amar o próximo, eu vou amar primeiro aquele que permitiu estar aqui entre vocês, entre todos nós. Olha que recado, né, que o Cristo nos dá e que Kardec traz aqui para a gente. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, o termo honrar encerra um dever a mais com os pais. O que é honrar os pais? Esse termo honrar, ele traz um algo mais que ele chama de piedade filial. E aí ele diz o seguinte, ó, quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. O amor, o respeito, as atenções também eu achei fantástico. Kardec traz um parágrafo só falando das atenções. É belíssimo, vamos trabalhar aqui daqui a pouco. As atenções, a submissão, ou seja, nós temos que ter o respeito pelos pais. Quer se rebelar? Porque o espírito é rebelde, né? Ainda mais quando ele está naquela fase mais de adolescência, a gente quer se rebelar. E faz parte do processo a rebeldia do jovem, viu, gente? Faz parte do processo. Porque o que acontece? O espírito, vamos para a gente explicar, né? O espírito reencarna. Ele tem o esquecimento do passado quando ele reencarna. Na fase inicial de acomodação do espírito no corpo, na vida, no meio social, na família que ele se encontra, ele ainda está fazendo essa adaptação, o espírito.
E aí ele está aberto, naturalmente, isso é de propósito, que Deus fez essa estrutura dessa forma, onde o espírito, ali ele está propício a receber a reeducação ou as informações que os pais precisam passar para aquele espírito que eles acolheram no lar deles. E aí aquele espírito está ali numa posição de receber as informações. E aí é nessa fase em especial que os pais têm a obrigação, ou na missão deles, de fazer o quê? Vamos reeducar, vamos mudar, né, o caráter, vamos tornar ele um espírito bacana, uma pessoa de bem. É nesse momento. É nesse momento. Porque ele está aberto a isso. E aí os pais vão lá. Aí tem gente que fala assim, não, eu não vou trazer meu filho para evangelização. Não, ou seja católica, ou seja espírita, ou seja protestante. Porque eu vou deixar ele escolher isso quando ele crescer. Vai perder a oportunidade, o bonde passa, o time vai passar. Que é até os 7 anos. Então você tem que trazer e começar a ajudar. Ah, mas eu vou deixar ele escolher. Você está perdendo o seu papel. É seu papel ajudar o seu filho, direcionar. Se não fosse, ele não teria nascido com você para ser seu filho. Então, nós temos que contribuir nessa fase. E aí nós entramos com várias informações. E ele vai recebendo aquelas informações todas. Aquele menino doce, maravilhoso. Porém, quando ele se ajusta ao corpo e que essa fase passa, ele começa a receber, ou mentalmente, naturalmente, na consciência dele, a reencontrar as informações do espírito velho, lá de trás, das encarnações anteriores. Aí ele pega, aí essas informações novas que nós colocamos para eles, entram muitas vezes em desacordo com as informações do espírito velho. E o que ele faz? Aí ele se rebela. Por quê? Porque ele está em conflito, tem que tomar decisão, às vezes, em pontos que são divergentes, e aí ele se rebela naquele momento, porque ele não tem segurança para tomar as decisões dele. E quando os pais acolhem e conseguem, nessa fase de pré-adolescência e adolescência, acomodar, levar e ajudar a eles a passar por esse momento difícil, eles se tornam chegados dos pais. E passam com mais tranquilidade. Agora, se o pai não faz isso, eles acabam enfrentando os próprios pais, porque não tem apoio. Se ele não tem apoio dentro de casa, ele vai buscar apoio aonde? E aí, todo o apoio de fora, que a gente não sabe qual que é, vem, e o outro jovem rebelde, com outras dificuldades, com outros problemas dele, passa para o seu, e aí começa aquela confusão. E aí os pais perdem o controle. Porque simplesmente faltou aquela atenção, aquele carinho, chamar, puxar, conversar, explicar calmamente, tranquilamente, para poder redirecionar o filho. Passou dessa fase, a semente foi plantada lá no início. Passou dessa fase mais, né? Aí daqui a pouco ele entra para a faculdade, para a universidade, estuda, vai arrumar o seu trabalho e a vida vai seguir. Mas a sementinha foi plantada lá atrás. E foi bem acolhida. E aí esse jovem vai aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. Por quê? São sempre credores. Os pais são sempre credores. E aí e os Espíritos nos ensinam, Kardec, né, nos ensina aqui. Junta-se então o respeito ao amor, se juntam o respeito às atenções. Aí Kardec fala assim, olha, honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade,
proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como se eles fizerem, cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Olha as atenções que às vezes nós não atentamos para com os nossos pais. Né? Porque os pais vão ficando numa certa idade, a gente não procura saber, a gente, né, envereda pela nossa vida social, profissional, estudantil, e esquece de que os pais envelhecem e precisam e têm necessidades próprias. E quais são as necessidades deles? Será que eu posso ajudar de alguma forma, como filho? Claro, todos nós podemos. Tem até um... É porque eu lembrei aqui da situação, mas não me lembro direito. Era um pai e um filho sentados num banco, né? E o negócio, acho que caiu um objeto no chão, aí um pássaro, né? Era o pássaro. Eu sei que o pai ficava ali, né? E o filho perdendo a paciência perguntava várias vezes, né? E o pai e o filho perdeu a paciência com o pai. Só que o filho se esqueceu, né? No final da história, né? Quantas vezes o pai não sentou ali com o filho e o filho perguntou aquilo N vezes e o pai respondeu do mesmo jeito. Quantas vezes foram necessárias, o pai respondeu. Agora o filho estava impaciente com 2, 3 repetições de perguntas. E isso vai acontecer. Nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Porque eles precisam de ser assistidos. Proporcionar-lhes repouso na velhice. Vamos ver daqui a pouco também. E cercá-los de cuidados que eles fizeram conosco na infância. A gente vai ficando mais idoso, né? E a gente vai perdendo um pouco a agilidade, vai perdendo um pouco a noção de algumas coisas. E os jovens são muito mais ágeis, hoje em dia, então, né? A tal da alfabetização digital, né? Às vezes o pai tem dificuldade ali de pegar um celular, de digitar, e às vezes o filho com as 2 mãos jogou, né? Ganhou um videogame do pai. Quando era novinho, garotão, no videogame lá e aprendeu a jogar videogame, a ser ágil nas mãos. O pai nunca jogou videogame, não tem essa agilidade. Aí vem um celular, o filho pega o celular e o pai aqui, né? Porque não tem a agilidade que o filho tem, mas faz parte do processo. E o filho perde a paciência com o pai, né? Então a gente tem que ter paciência, porque nós vamos chegar na nossa fase. Os nossos filhos vão chegar, nós vamos ficar mais velhos, a fase deles é mais evoluída e mais, tecnologicamente mais avançada que a que se encontra hoje, e eles vão também, né? Nós vamos ficar escanteados. Se a gente não acompanhar a tecnologia. E não é fácil acompanhar a tecnologia, não, né? Temos que honrar. Aí diz assim, ó, sobretudo para com os pais sem recurso, aí ele destacou aqui algumas situações, principalmente 2 aqui. Porque às vezes a gente é criado pelos pais com muita dificuldade, né? Acho que muitos de nós aqui passamos, né, principalmente os pais quando vêm do interior, né? O pessoal do Nordeste sofreu muito, Norte, Nordeste, né? Aquela pobreza danada, e o pessoal ali no interior comendo ali, substituindo a carne pela abóbora, né? Era arroz, feijão e abóbora e uma farinha, porque não tinha carne, comia abóbora, né? Então, passava arroz, feijão, quando tinha, né? Quando tinha. E aí, quando você chega hoje aqui, sofreu para poder o filho estudar um pouquinho, mandava para a capital do estado, ele estudava lá, hoje ele é um funcionário público em Brasília, tem uma vida melhorzinha, isso, aquilo, outro, mas o pai continua pobre, sem recurso, não tem uma estrutura que o filho tem.
Aí ela, ó. Sobretudo para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam. É muito comum, né? A gente faz tudo para a gente e nada para eles. Atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Não é isso? Tem outra história que a família, os pais, tinham um avô, botavam o avô para morar, né, viver no quartinho no fundo. Né, e o filho e a família viviam na frente. Certo? E aí o menino cresceu vendo o avô morando lá. Aí o dia que o avô foi embora, né? O menino disse que ia mandar. O pai também, o dia que falou, pai, vou fazer igual você fez com meu avô. E tem uma história da tigelinha também, né? Que o avô só comia na tigelinha, na cumbuquinha lá. E aí, quando o filho cresceu, botou o pai para comer também na tigelinha. É porque você botava meu avô para comer, o certo é botar você para comer também. Então, nós temos que ter esses cuidados aí. Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Olha isso aqui é interessante. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Rapaz, Kardec, ele aperta a gente de um jeito aqui que a gente fica sem graça. E eu fico imaginando, falei, pô, Kardec, né, Kardec morando na França, era outro continente, né, Europa. Mas na França não era diferente, não, do Brasil. Primeiro mundo, né? Velho mundo agora, né? Mas e aí? Tudo acontece do mesmo jeito, gente. Nós somos espíritos. E reencarnamos em vários pontos. A humanidade está no mesmo nível espiritual. Alguns um pouco mais adiante, outros um pouco mais abaixo, mas está todo mundo no mesmo pacote. O mundo é de expiações e provas, aí entrando na regeneração. Está todo mundo no mesmo nível de evolução espiritual. E eu fico pensando, rapaz, Kardec escreveu isso, parece que ele está lendo os dias, né? Parece que está lendo o Brasil aqui. O cara era francês e fez isso há 170 anos atrás. Olha só, né? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Passa um filme na cabeça da gente, né? Passa um filme da gente como filho e passa um filme da gente como pai.
Como é que nós estamos, como é que nós passamos e como é que nós estamos passando. Mas, gente, nós não estamos passando nada do que nós não merecemos. Tudo dentro da lei de causa e efeito, da ação e reação. Poderia ser melhor? Poderia. A gente poderia ter sido melhor com os nossos pais? Poderíamos. Livre-arbítrio nosso, nós poderíamos ter sido melhor. Porque piedade filial é honrar o pai e a mãe. Com amor, respeito, as atenções que nós lemos aqui. Certo? E a submissão, que é importantíssima, a submissão, são os nossos pais. E a condescendência, que nos seus vários significados, eu prefiro buscar o significado da tolerância. A tolerância que nós temos que ter com os nossos pais. É importante. Quantas perguntas que nós não fizemos e que nossos pais, a mesma pergunta e que os nossos pais responderam pacientemente a mesma pergunta todas as vezes. E hoje, às vezes, ele pergunta uma, duas vezes porque não escutou direito, porque não entendeu o vocabulário moderno, porque não entende das ferramentas, da tecnologia atual, e a gente perde a paciência logo, logo. A gente não tem tolerância. A gente deve buscar ter tolerância. Deve buscar ter tolerância. Ai, pois, daquele que ouvida ou esquece o que deve aos pais que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, a lei de causa e efeito, a justiça divina não passa em branco. Não passa em branco. Que a gente esqueceu, né? Não falou, não fez, porque era possível fazer e nós fizemos questão de não fazer conscientemente, com certeza a conta, a fatura chega, às vezes nessa encarnação. Mas também, se não vier agora, Deus tem a eternidade para cumprir com as suas leis. Tem a eternidade. Agora, o problema todo é o seguinte, que quanto mais a gente joga para frente, mais a gente demora para chegar à perfeição. Né? O problema é esse, né, Inês? Quanto mais a gente retarda, o problema é nosso, é o livre-arbítrio nosso. E se a gente tem a iniciativa de apoiar, de ajudar, ainda dá tempo, viu, gente? Ainda dá tempo. Eu não posso mais fazer isso com meus pais. Meu pai faleceu em 2005, minha mãe em 2017. Eu não posso mais fazer isso por eles. Mas eu sou bem tranquilo com relação ao que eu fiz, assim, sou bem tranquilo. Poderia ser melhor? Não tenho dúvida que poderia ser melhor. Eu não tenho dúvida. Mas sou bem tranquilo com relação à minha convivência com eles. Acabou. Já falei para vocês, ó, nem terminei esse item ainda, nem terminei. Gente, mas é o seguinte, eu sabia que não ia dar tempo, porque
não adianta apressar também, né? O Evangelho tem 28 capítulos, a gente pode estudar à vontade, com calma, tranquilidade. A gente vai passar o dia todo, a noite toda, virar, vai ler, e não vai chegar à conclusão. Porque quando a gente lê a primeira vez, é igual filme, livro, você vai lendo, né? É igual filme. Você assiste uma vez, você percebe algumas coisas. Quando você lê a segunda vez, você vai perceber outros pontos. Filme é a mesma coisa, você assiste, né? Essa cena eu não tinha visto, não. É o mesmo filme. E a doutrina espírita é isso. Cada vez que a gente lê, a gente amadurece um pouco mais e tal, e a gente começa a enxergar de maneira diferente. A gente vai lendo. Por isso que o livro dos Espíritos, as obras básicas, você tem que ler e depois voltar e ler de novo. Vai lendo. Por quê? Porque quando você chega no final, o conhecimento é bem diferente do que você tinha quando você começou a ler. E aí, quando você começa a ler de novo, você passa a ter outros olhos. Então, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Acho que muitas informações nós trouxemos aqui, compartilhamos com vocês, as informações estão no Evangelho, não são minhas, né? É a doutrina que está aí à nossa disposição, que a gente possa fazer bom uso nas reflexões e colocar em ação, né? O que for possível a gente colocar em ação, dá tempo para fazer muita coisa na nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Nós temos aí 3 minutos. Opa, ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Bessiane com certeza está pronta. Se não souber, a gente vai no Kardec aqui, ó. Se não souber, vai no Kardec, né? Ou na Inês aqui também. A Inês sabe muito, viu? Só uma história que me veio à cabeça. Porque existem pais e pais, né? E eu lembrei de uma história do Rossandro, falando que a mãe do Rossandro tinha uma rixa com a avó dele. Elas falavam há anos. E aí a avó precisou de cuidados e o Rossandro resolveu acolher ela. Então o Rossandro tomava conta da avó. E a mãe ainda não teve sentimento. E quando chegou um momento que ela entendeu, né, essa questão, ela pediu para o Rossandro levar a avó dele para casa dela, que ela tomaria conta da mãe. E elas resgataram muitas coisas ali e logo em seguida a mãe desencarnou. Então foi uma oportunidade que ela teve de aceitar, né, muitos assuntos com a mãe naqueles momentos transformados. Muito bom exemplo aí, mas a gente sempre lembrando que mesmo a mãe, que mesmo ela no papel de filha, que não acomodou a mãe, ele com papel de filho não pode esquecer de que ela é mãe dele e que ela tem que ter o respeito dele, que ela tem que ele tem que, né, buscar o respeito, amar todas as atenções que ela precisa. Por mais que a mãe não tenha dado a avó, ele precisa dar a mãe dele, né? Mas bom exemplo. Só para a gente lembrar, assim, porque às vezes, ela não fez nada, então ela não merece também. Não, são papéis de cada um com a sua carga, com o seu pacote, né? Honrar é vosso pai e vossa mãe é o único mandamento que tem promessa, né? Para herdar a terra que nosso Deus nos dará, né? De tão importante que é essa parte. E também eu lembrei do Rossandro Klinge, quando ele, numa palestra, colocou que a família, muita gente encara que é assim, a origem dos nossos problemas. Mas é a fonte, a solução dos nossos problemas é a família. Então o Rossandro Klinge estava lá louco para casar com a namorada dele, que hoje é a esposa, a Janine, e ela não queria casar com ele. Estava assim, não, tá cedo, ele querendo casar, aquela coisa, geralmente ao contrário. Aí um belo dia falou assim, Rossandro, a gente vai se casar, mas eu tenho uma condição. Ele falou, qual é? Porque é o seguinte, a história do Rossandro, o pai abandonou ele e a mãe muito cedo, ele era criança pequena ainda. Quando o pai separou, e eles ficaram numa situação muito difícil. Aí o que acontece? Ela falou assim, a minha condição para nós nos casarmos é você perdoar seu pai. Ele falou assim, mas o que tem a ver eu casar com você e perdoar o pai? Olha só, como é que você vai ser um bom pai dos nossos filhos se você não perdoa seu pai? Aí deu aquele estalo. O pai dele já era falecido. Aí o que ele fez? Foi atrás dos tios, dos primos, né, outros familiares que estavam vivos, dos amigos. Aí ele teve uma revelação chocante, mas muito chocante mesmo, mas foi pro bem dele. E
Ele ficou muito tempo para digerir isso. Ele descobriu que ele era extremamente parecido com o pai. O pai que ele não queria perdoar. Aí, com base nisso, ele conseguiu fazer o que? O movimento do perdão, né? E foi, assim, o maior exercício de autoconhecimento que ele fez na vida dele. Foi saber que ele era parecido com o pai. E muitas coisas ele se adiantou. Então, assim, a família é a origem dos nossos problemas. Muitos pensam, não, a família é a solução dos nossos problemas. É só a gente ter os olhos atentos para isso. Muito bom. Lembrando que nada acontece por acaso e toda família tem uma programação no plano espiritual. Nós temos a melhor família no melhor momento, na nossa melhor versão. Porque essa é a nossa melhor versão. E há quem vai falar, vixe, mas é a nossa melhor versão. Como nada acontece por acaso, nós estamos numa família aqui chamada Irmãos do Caminho. E hoje, esta família aqui recebida nesta casa está com seu ambiente físico reduzido, porque nós estamos aqui tentando organizar para as próximas atividades do mês de fevereiro, quando nós comemoraremos os 10 anos do Irmãos do Caminho neste ambiente. Então, nós vamos pedir um pouquinho de compreensão dos nossos irmãos da família universal, Irmãos do Caminho, porque o nosso passe hoje será coletivo. Então, nós vamos diminuir as luzes, vamos passar para a segunda parte, que é o passe magnético. Alguém nunca tomou passe em nenhuma casa? Está na casa pela primeira vez? Bom, então todos sabem como funciona o passe, que é uma transmissão de energia, que pode ser só do médium, pode ser misto. Então nós vamos agora, nesses instantes, elevar os nossos melhores sentimentos. Os passistas vão ficar de pé, alocados nos cantos da casa. Anabela, não? Nós vamos diminuir, Marcelo, lá. Neste momento, elevemos os nossos sinceros sentimentos a Jesus. Agradecendo a Ele, governador da terra, a oportunidade bendita da nossa vida e da nossa família. Agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador, que conosco está em todos os momentos, porque temos uma fagulha do seu amor e da sua misericórdia em todos nós. Que nós sejamos dignos, Senhor, do teu nome, esforçando-nos a cada dia por vencer o homem velho, renovando as nossas experiências na terra, traçando o nosso caminho pela moralidade, nos aproximando de ti, Senhor, por meio do Evangelho de Jesus. Como estamos na matéria, necessitamos de alguma coisa da matéria. E por isso te pedimos, Senhor, que não nos falte o pão material, mas que, sobretudo, não nos falte o pão espiritual. Este que viemos buscar nessa casa, que buscamos nos estudos, que temos na fraternidade vivida nas nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos parentes mais próximos, sobretudo com os nossos pais, encarnados ou desencarnados. Mas à medida que nós fomos evoluindo, Senhor, que fomos entendendo a sua lei, que nós sejamos então esclarecidos e perdoados das nossas falhas. Sempre que pudermos olhar para o nosso irmão com benevolência, com indulgência e com perdão, seguindo assim a sua lei, que é a lei maior de justiça, amor e caridade.
E a caridade, no seu melhor termo, exige de nós que nós tenhamos benevolência, indulgência e amor. E se honrar pai e mãe é ter benevolência, indulgência e amor, que sejamos dignos do teu nome, Senhor. Acompanhe-nos de volta aos nossos lares, para que estejamos mais fortalecidos em nossa fé e que a nossa esperança se renove a cada dia. Compreendendo, Senhor, que estar contigo é querer estar na luz, é caminhar contigo para encontrar o Criador. Ser conosco, Divino Mestre, médico e amigo de todos nós, que as nossas almas te encontrem, tanto quanto encontram conosco em todos os momentos, em especial nesta casa que nos acolhe os melhores ensinos. Que assim